Alguns dizem que vender a alma ao diabo é apenas uma lenda. Outros juram que há um preço, e que ele é sempre pago em sangue. Mas e se eu te dissesse que, nesta história, o diabo não veio buscar, ele foi chamado? E o preço foi mais alto do que a própria vida. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe a história até o final, e se tiver coragem, siga o Manual do Pacto. Numa cidade esquecida pelo tempo, onde o vento arrasta folhas mortas e o céu é eternamente cinzento, 3 jovens selaram um destino do qual não poderiam escapar. Eles não eram apenas curiosos, estavam desesperados. Cada um deles, à sua maneira, tinha algo a perder, ou já havia perdido. Lúcio, o mais velho, vivia atormentado pela miséria e pela doença da mãe, que agonizava em uma cama sem esperança de cura. Helena, jovem e rebelde, fugia de uma vida opressora, marcada por abusos e abandono. E Marcos? Marcos tinha sede de poder. Sempre teve. E foi essa sede que os uniu naquela noite de lua oculta, quando encontraram, num antigo grimório escondido no sótão da casa de Helena, um ritual chamado o Pacto de Sangue Negro. O livro era grosso, de couro escuro e com inscrições em latim, manchado por uma substância que parecia oxidada. Sangue antigo. Muito antigo. O ritual era simples, pelo menos no papel: uma oferenda, um círculo de invocação desenhado com símbolos específicos, uma vela negra, e a coragem de chamar pelo próprio nome aquele que muitos apenas ousam sussurrar: Lúcifer. Eles riram. Acharam que seria apenas uma brincadeira macabra, daquelas para contar aos amigos depois, talvez até gravar em vídeo e postar como um troféu de coragem. Mas não era uma brincadeira. Na primeira tentativa, nada aconteceu. Riram, debocharam, fizeram piadas sobre o diabo ter medo deles. Na segunda, uma rajada de vento apagou a vela, mas culparam a janela aberta. Na terceira, o ar ficou mais denso. E quando Helena cortou o dedo para a oferenda, o sangue não caiu no chão, pairou no ar como se o tempo tivesse congelado, formando uma linha que flutuou até o centro do círculo e desapareceu, sugado por algo invisível. O chão tremeu levemente. A porta do sótão se fechou com estrondo. E, no silêncio absoluto que se seguiu, um sussurro preencheu cada canto, cada fresta, cada pensamento. O pacto foi aceito. E então, o primeiro a gritar foi Lúcio. Ele agarrou a garganta, sufocando-se sem motivo aparente, enquanto os olhos se arregalavam e o sangue começava a escorrer lentamente pelo nariz e pelos ouvidos. Caiu de joelhos, tremendo, e, num último suspiro, antes que seu corpo parasse de se debater, um sorriso macabro se formou em seu rosto. Helena e Marcos estavam paralisados. Tentaram correr, mas a porta não cedia. As janelas estavam seladas. O livro havia sumido. E ali, na parede de madeira enegrecida pelo tempo, surgiu lentamente uma inscrição escrita como se fosse cravada por garras invisíveis: um pagou, faltam 2. Naquele instante, entenderam. O pacto não era uma lenda. O preço não era simbólico. E não havia como voltar atrás. Agora, você teria coragem de continuar ouvindo essa história? Eles tinham coragem de seguir com o ritual, mas você, teria? 2 de introdução da história, cenário e personagem principal. O sótão onde tudo começou era apenas o reflexo da casa abandonada que um dia fora cheia de vida. Localizada na parte mais antiga da cidade, isolada no topo de uma colina esquecida, a velha residência de madeira estava tomada por eras secas e árvores retorcidas. Os vidros quebrados permitiam que o vento soprasse livremente pelos corredores, produzindo sons que, por si só, já pareciam lamentos de almas penadas. A cidade, chamada Pedra Negra, carregava sua própria maldição, um passado repleto de relatos de desaparecimentos, mortes inexplicáveis e uma igreja que, há décadas, foi fechada às pressas, após um estranho incêndio que matou o padre e toda a congregação durante uma missa de domingo. Desde então, ninguém mais ousou subir até o bairro Alto, onde a casa de Helena permanecia como uma sentinela silenciosa do esquecimento. Helena morava sozinha ali. A mãe, alcoólatra e violenta, abandonou-a ainda criança, fugindo com um caminhoneiro. O pai, nunca conheceu. Vivia de pequenos furtos e de favores que fazia aos moradores mais velhos, mas passava a maior parte do tempo isolada, lendo os livros mofados deixados por gerações passadas. Foi num desses livros, escondido atrás de uma parede falsa no sótão, que encontrou o Codex Negrae Sanguinis, o Códice do Sangue Negro. Lúcio, seu amigo de infância, sempre fora protetor.
Um rapaz de 20 e poucos anos, com os braços fortes e os olhos carregados de tristeza. Desde que a mãe ficou doente, ele abandonou a escola e começou a trabalhar como pedreiro, mas o dinheiro nunca foi suficiente para pagar o tratamento que ela precisava. A cada dia, via a mulher definhar em uma cama úmida, cercada de moscas, e a esperança minguar como uma vela esquecida. Já Marcos era o oposto. Filho de uma família rica, mas negligenciado, buscava nas experiências extremas a adrenalina que preenchesse o vazio. Fascinado pelo ocultismo, sempre carregava consigo um colar com um pentagrama invertido e tatuagens de símbolos arcanos espalhadas pelos braços. Foi ele quem incentivou o grupo a levar o ritual até o fim, mesmo quando Lúcio hesitou e Helena demonstrou medo. Naquela noite, o céu estava absurdamente escuro, sem uma única estrela, como se o firmamento se recusasse a testemunhar o que estava prestes a acontecer. O ar parecia mais denso, e a floresta ao redor da casa permanecia silenciosa, sem pássaros, sem o som de insetos, como se a própria natureza soubesse que algo terrível estava para ser despertado. O sótão estava coberto de poeira e teias de aranha. No centro, uma tapeçaria velha e carcomida foi empurrada para o lado, revelando o assoalho nu, onde Marcos cuidadosamente desenhou, com giz e carvão, o círculo de invocação retirado do livro. Ao redor, velas negras foram posicionadas conforme as instruções, cada uma com um símbolo específico. Enquanto preparavam o ambiente, Helena não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. Várias vezes, lançou olhares para os cantos escuros do sótão, onde sombras pareciam se mover sozinhas, mas nada via, ao menos, não claramente. É só a sua cabeça pregando peças, sussurrou para si mesma, tentando conter a ansiedade que crescia como uma serpente no peito. Marcos, com um sorriso debochado, ergueu o grimório e começou a recitar as palavras em latim, a língua áspera e gutural preenchendo o espaço e reverberando como se as paredes respirassem. A cada frase, a chama das velas tremeluzia, como se estivesse sendo soprada por um vento invisível. Lúcio, com as mãos trêmulas, segurava a lâmina pequena que usariam para o sacrifício simbólico. O combinado era simples, cada um deveria oferecer uma gota de sangue ao centro do círculo. Apenas isso. Simples, direto e seguro, segundo Marcos. Helena foi a primeira. Com um corte superficial no dedo, deixou uma gota cair no chão, bem no meio do círculo. O sangue foi absorvido pelo assoalho, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Marcos seguiu, com uma expressão quase excitada. Lúcio hesitou, mas, sob o olhar impaciente de Marcos, também fez sua parte. Por um breve instante, o silêncio absoluto dominou o ambiente. E então, um cheiro insuportável de enxofre encheu o sótão. O livro, sozinho, virou a página. Na parede oposta, como se uma unha invisível tivesse riscado a madeira, surgiu lentamente a palavra, aceito. Helena recuou, os olhos arregalados. Isso não é normal, sussurrou. Marcos sorriu. Agora começa a diversão. Mas ninguém percebeu, naquele momento, que do lado de fora, bem sob a janela quebrada, duas pegadas surgiam sozinhas no barro úmido, sem dono, sem corpo, apenas marcas. E na floresta, algo havia finalmente acordado. 3. Desenvolvimento. Aumente o suspense gradualmente. O corpo de Lúcio ainda jazia no chão do sótão, com um rosto congelado e um sorriso grotesco e ensanguentado. Helena e Marcos permaneceram ali, imóveis, como se a simples tentativa de fugir pudesse provocar algo ainda pior. O silêncio só era quebrado pelo som da respiração ofegante de Helena e pelo gotejar insistente de água vindo de algum canto obscuro do sótão, como se a casa também estivesse chorando. Precisamos sair daqui, sussurrou Helena, com a voz embargada. Mas a porta continuava trancada, como se a própria madeira tivesse se fundido, selando-os dentro daquele espaço amaldiçoado. Marcos, inicialmente confiante e debochado, agora estava pálido. Suas mãos tremiam, e ele fitava o círculo desenhado no chão como se estivesse vendo, pela primeira vez, a real dimensão do erro que cometeram. No centro do círculo, o sangue que antes desaparecera agora formava lentamente um desenho, não um símbolo, mas um rosto alongado, com chifres e um olhar vazio, negro como o abismo. De repente, as velas se apagaram sozinhas, uma a uma, em sequência. A escuridão tomou conta do sótão, deixando-os completamente cegos, até que uma nova luz, tênue e avermelhada, começou a surgir do chão, exatamente do centro do círculo. Era como se o assoalho estivesse sendo queimado por dentro. Helena gritou quando,
Pela primeira vez, percebeu que o corpo de Lúcio estava sendo lentamente arrastado para dentro daquela rachadura incandescente que se abria no chão, como se mãos invisíveis o puxassem para as entranhas da terra. Ela correu para agarrá-lo, mas Marcos a segurou, impedindo-a. Não adianta, ele gritou, com os olhos arregalados. Ele já foi. E, de fato, segundos depois, o corpo desapareceu completamente, engolido pela fissura que se fechou em seguida, deixando apenas um rastro de fuligem no assoalho. Aos prantos, Helena se encolheu em um canto, enquanto Marcos tentava encontrar uma saída, batendo desesperadamente na porta e tentando arrombar a janela, mas nada cedia. Então, como se a própria casa estivesse viva, as paredes começaram a pulsar, a madeira parecia respirar, expandindo e contraindo ritmicamente, produzindo um rangido horrendo, como o som de ossos se quebrando. De repente, um sussurro preencheu todo o ambiente, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Um já apagou, resta outro. Helena olhou para Marcos, apavorada. O que é isso? O que está acontecendo? Marcos, lutando para manter a compostura, apenas murmurou. É o pacto exige. Sem aviso, Helena sentiu algo gelado tocar sua nuca. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali, apenas a sombra projetada pela fraca luz vermelha que ainda emanava do círculo. Contudo, quando se olhou no espelho quebrado encostado na parede, viu algo que a fez estremecer. Atrás dela, no reflexo, uma silhueta negra, com chifres e um sorriso rasgado até o limite do rosto, observava-a fixamente. Ela gritou, mas quando Marcos olhou, nada havia ali. Você está ficando louca, gritou ele. Mas então, a silhueta se moveu novamente, dessa vez aparecendo na parede oposta, como uma mancha viva que rastejava pelo teto, contorcendo-se como um animal faminto. Os dois recuaram, sem saber para onde correr. De repente, as paredes começaram a sangrar. De pequenas frestas, um líquido espesso e escuro começou a escorrer, enchendo o ambiente com um cheiro forte de ferro e podridão. O chão ficou escorregadio, e Helena quase caiu ao tentar fugir. Foi quando perceberam. O livro estava novamente ali, no centro do círculo, aberto em uma nova página. Na folha amarelada, uma única frase escrita em letras góticas. O preço do poder é a carne. Marcos, como que hipnotizado, aproximou-se do livro, enquanto Helena gritava para que ele parasse. Mas ele não a ouvia mais. Sua mão se estendeu automaticamente. Assim que tocou a página, uma dor lancinante o fez gritar. Sua pele começou a rachar, abrindo feridas profundas que sangravam profusamente, enquanto sua carne se corroía diante dos olhos de Helena. Ela tentou ajudá-lo, mas assim que se aproximou, uma força invisível a lançou contra a parede, deixando-a inconsciente por alguns segundos. Quando abriu os olhos, viu a cena mais horrenda de sua vida. Marcos estava de joelhos, com a pele completamente esfolada, o rosto irreconhecível, e ainda assim, vivo. De sua boca saía uma risada gutural, inumana, enquanto ele murmurava. Ele está vindo, ele está vindo. E então, com um estalo seco, sua cabeça virou sozinha em um ângulo impossível, e ele caiu morto no chão, com os olhos ainda arregalados, fitando nada. Helena, agora sozinha, ofegante, coberta de sangue, dele e de Marcos, arrastou-se até a porta, que agora estava aberta. Mas, do lado de fora, a noite estava mais escura do que nunca, e no meio da estrada de barro, pegadas flamejantes a esperavam, conduzindo até a floresta. E o sussurro retornou, desta vez mais alto, mais claro, mais próximo. Falta você. 4. Clímax, o momento de terror máximo. Helena estava paralisada à soleira da porta, olhando para as pegadas flamejantes que ardiam no barro úmido da trilha que levava até a floresta. Cada marca brilhava por alguns segundos antes de se apagar, como se algo invisível caminhasse lentamente à sua frente, guiando-a, ou obrigando-a a seguir. Ela quis correr para o lado oposto, descer a colina, gritar por socorro, mas o ar estava pesado, impossível de respirar profundamente, como se as sombras se agarrassem à sua garganta. Quando finalmente deu o primeiro passo para trás, a voz ecoou pela floresta, cortante como um grito de 1000 lâminas. A alma prometida não foge. O chão estremeceu, e a casa atrás dela soltou um gemido profundo, como se estivesse colapsando sobre si mesma. Antes que pudesse se mover, a estrutura rangiu violentamente e desabou, tornando-se uma montanha de escombros e poeira, selando qualquer rota de fuga por ali. Helena, agora sem escolha, virou-se para a floresta.
O vento sibilava entre as árvores, e as folhas se contorciam mesmo sem serem tocadas, como se as próprias plantas soubessem que abrigavam algo muito mais antigo do que qualquer ser humano ali já poderia conceber. Cada passo que dava era um desafio à sua sanidade. A névoa se adensava, e figuras distorcidas pareciam surgir e desaparecer entre os troncos retorcidos. Sons inumanos ecoavam, gemidos, risadas infantis e sussurros em línguas que ela jamais ouvirá. Logo à frente, entre as árvores, uma clareira se abria, iluminada por uma luz vermelha pulsante que emanava do chão, como o batimento cardíaco de algo enterrado sob a terra. Helena atravessou a névoa, e então o viu. No centro da clareira, havia um altar de pedra negra, antigo, coberto de símbolos que pulsavam em vermelho sangue. Atrás dele, erguia-se uma figura que nenhum ser humano jamais deveria ter o direito de contemplar, uma entidade de proporções quase humanas, mas com membros alongados, uma pele que parecia feita de carvão ardente, com chamas vivas escapando das rachaduras. De sua cabeça, 2 chifres retorcidos se erguiam até o céu sem estrelas, e seus olhos eram 2 vazios completos, como buracos na própria realidade. Helena caiu de joelhos, o coração pulsando tão rápido que parecia querer explodir. Por quê? Por que eu? Conseguiu balbuciar. A entidade inclinou a cabeça levemente, como um predador curioso diante de uma presa moribunda. De sua boca não saíram palavras, mas sim imagens. Helena viu flashes da noite do pacto, o momento em que o sangue for oferecido, e a marca invisível que, desde então, queimava sob sua pele, marcando-a como propriedade daquele ser. A figura estendeu uma mão em sua direção, e Helena sentiu seu corpo sendo erguido do chão, sem que pudesse fazer qualquer movimento. Flutuou até o altar e, ali, imobilizada, viu a lâmina surgir do nada, uma espada feita de pura escuridão, que absorvia toda a luz ao redor. A lâmina repousou sobre seu peito, e então, finalmente, a entidade falou, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, preenchendo o ar e fazendo o solo vibrar. O pacto exige tua alma. Helena tentou gritar, mas sua voz foi arrancada de sua garganta antes mesmo que pudesse escapar. A lâmina penetrou lentamente seu peito, não produzindo sangue, mas sim uma fumaça negra que saía de cada veia, cada célula, enquanto seu corpo se contorcia de dor. Seu rosto se deformava em agonia extrema, os olhos saltavam, as veias estouravam sob a pele. E então, a lâmina puxou algo que Helena nunca imaginaria, sua própria alma, uma entidade translúcida que gritava enquanto era sugada pela espada e absorvida pelo corpo flamejante da criatura. Quando o processo terminou, o corpo de Helena caiu inerte sobre o altar, com os olhos completamente negros e a boca ainda aberta num grito silencioso. O ser ergueu os braços ao céu, e, naquele instante, da terra brotaram mãos esqueléticas, centenas delas, puxando o corpo de Helena para o subsolo, onde desapareceu lentamente, como se nunca tivesse existido. A entidade olhou uma última vez para a floresta, e com um passo, dissolveu-se em fumaça, deixando para trás apenas o altar, e um eco sibilante que se espalhou por toda a cidade adormecida. O pacto está selado. E assim, Pedra Negra ganhou mais uma lenda, mais um cadáver, mais uma alma para alimentar a escuridão que nunca deixou de morar ali. 5. Desfecho, reviravolta ou mistério final. Dias se passaram desde aquela noite fatídica. A cidade de Pedra Negra continuava sua rotina silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Não houve buscas por Helena, nem por Lúcio ou Marcos. Eles eram invisíveis aos olhos da cidade, jovens esquecidos, almas à deriva que ninguém sentiria falta. A casa na colina permaneceu em ruínas, tomada por escombros e coberta pela névoa permanente que parecia se recusar a dissipar. O sótão, onde tudo começou, desapareceu junto com a estrutura, mas ninguém percebeu, ou quis perceber, que, no topo da pilha de madeira carbonizada, repousava o velho Grimório. O Codex Nigrae Sanguinis permanecia lá, intacto, suas páginas viradas ao vento como se fossem folhas vivas, chamando silenciosamente por uma nova vítima. O altar no meio da floresta também não desapareceu. Pelo contrário, ele parecia mais nítido agora, mais sólido, como se tivesse se alimentado da tragédia. As marcas de sangue que Helena deixara ao ser sacrificada continuavam frescas, como se jamais secassem, eternizadas na pedra negra que agora pulsava em um ritmo quase imperceptível, mas constante, como um coração sombrio. No entanto, o que ninguém sabia, e nunca saberia, era que o pacto não terminava com a morte dos 3 jovens. Uma semana após o desaparecimento, um lenhador,
acostumado a cortar árvores naquela floresta desde a infância, decidiu avançar além dos limites onde normalmente parava, atraído por um sussurro que parecia chamar seu nome. Um som doce e hipnótico que se perdia entre o vento e os estalos das árvores antigas. Ele seguiu as pegadas flamejantes que, surpreendentemente, ainda estavam marcadas no solo, queimando suavemente, como brasas prestes a se apagar, mas que nunca se extinguiam. Cada passo que dava o levava mais fundo na floresta, até que, enfim, encontrou a clareira e o altar. O lenhador sentiu um frio na espinha, mas sua curiosidade foi maior. Aproximou-se lentamente, e então viu, gravado na pedra, o que parecia ser um novo texto que não estava ali antes. O sangue de 3 saciou, mas nunca basta. Ele recuou, sentindo um medo instintivo, primitivo. Virou-se para ir embora, mas o chão sob seus pés cedeu com um estrondo surdo, e ele foi tragado por um buraco aberto no meio da clareira, como a boca de uma criatura faminta. Ninguém jamais o viu novamente. Dias depois, moradores da cidade começaram a relatar fenômenos estranhos, animais domésticos sumindo, sombras cruzando rapidamente as vielas, e, principalmente, o aparecimento recorrente de pegadas flamejantes, que surgiam na porta das casas, como uma assinatura macabra. Uma criança, certa noite, disse à mãe que havia visto uma menina com os olhos negros e o rosto quebrado espreitando pela janela do quarto. Quando a mãe correu para verificar, não encontrou ninguém, mas na vidraça estava escrita uma única palavra, feita com o vapor da respiração: aceito. Os moradores começaram a evitar a floresta completamente. Os mais antigos, que ainda se lembravam das tragédias do passado, diziam, em sussurros, que Pedra Negra sempre teve fome de almas, e que o pacto com o diabo não era uma lenda, mas uma maldição recorrente, que apenas aguardava os corajosos, ou os tolos. E, naquela mesma noite, no topo da colina, alguém, ninguém sabe quem, mexeu nos escombros da casa abandonada, afastou algumas tábuas queimadas, e com os olhos brilhando de excitação ou loucura, pegou o livro. O Codex Negrae Sanguinis havia escolhido seu próximo leitor. E enquanto o estranho folheava as páginas até chegar ao ritual do Pacto de Sangue Negro, o vento soprou forte na cidade, derrubando árvores e apagando luzes, como um aviso ou uma celebração. Porque, afinal, o pacto nunca termina. Apenas aguarda um novo nome, um novo sangue, um novo grito. E Pedra Negra? Ela permanece silenciosa, como sempre, observando, esperando. E assim termina mais uma história marcada pelo terror, pelo desespero, e pelo preço impagável de um pacto com o diabo. Pedra Negra continua lá, imóvel, silenciosa, como tantas outras cidades esquecidas, onde o mal nunca morre, apenas muda de forma, apenas muda de rosto, e, principalmente, apenas muda de vítima. Agora que você conhece os horrores que rondam quem ousa brincar com forças além da compreensão humana, fica a pergunta: você teria coragem de fazer um pacto com o diabo? Se a resposta for sim, o manual está logo abaixo. Manual do Pacto com o Diabo. 66 instruções para selar sua alma. Leia, se tiver coragem. 1. Escolha um lugar onde o silêncio seja tão denso que você consiga ouvi-lo. 2. Espere pela noite mais escura do ano, quando nem a lua ouse iluminar. 3. Trace o círculo de invocação com precisão absoluta, qualquer erro será fatal. 4. Use sangue, o seu. Sempre o seu. 5. Acenda uma vela negra no centro do círculo. 6. Nunca permita que a chama se apague, ou ele virá imediatamente. 7. Não olhe para trás enquanto realiza o ritual. O que estiver lá não é para você ver. 8. Recite as palavras do Codex Negrae Sanguinis, mesmo que elas queimem sua língua. 9. Fale com clareza, ele odeia dúvidas. 10. Escolha um desejo, mas esteja pronto para sacrificar tudo. 11. Não traga amuletos de proteção, não há defesa contra ele. 12. Queime uma oferenda que represente sua humanidade. 13. Espere, o ar ficará denso, e o cheiro de enxofre será o primeiro sinal. 14. Quando sentir a presença, não corra. 15. Não feche os olhos, ou ele entrará pelo seu medo. 16. A voz dele virá em sussurros, responda apenas aceito. 17. Não tente negociar, ele já sabe o que vai levar. 18. Não peça piedade, ele não conhece essa palavra. 19. Não questione o preço, você pagará, queira ou não. 20. O pacto será selado com uma marca invisível, mas você vai senti-la arder. 21. O tempo deixará de ter o mesmo significado para você. 22. Sonhos.
Nunca mais, apenas pesadelos lúcidos. 23. Seu reflexo mostrará algo diferente, algo que só você verá. 24. Evite espelhos, eles serão janelas para ele. 25. Não toque na marca, cada vez que o fizer, ele se aproximará mais. 26. Não fale sobre o pacto, as palavras dão poder a ele. 27. Não tente quebrar o círculo depois que o ritual começar. 28. Não compartilhe o ritual com ninguém, ou será o responsável por mais uma alma perdida. 29. Sempre carregue consigo o símbolo do pacto, ele encontrará você de qualquer forma. 30. A cada aniversário, sentirá a presença mais próxima. 31. O sussurro virá todas as noites, sempre mais claro, até chamá-lo pelo nome. 32. Quando o frio invadir sua casa, mesmo sem motivo, prepare-se. 33. Ele se manifestará na sua fraqueza, nunca na sua força. 34. A presença dele será precedida por silêncio absoluto, e então o grito. 35. O cheiro de enxofre será o seu aviso final. 36. Você nunca saberá quando será a última noite, mas ele sabe. 37. Não subestime o pacto, ele sempre cobra o prometido. 38. Sua família não será poupada, o pacto tem sede de sangue. 39. A marca não se apaga, apenas se aprofunda. 40. Sua alma será o troféu, mas sua dor, o verdadeiro pagamento. 41. Não tente alertar ninguém, ninguém acreditará em você. 42. Cada vez que ouvir um sussurro, será mais difícil resistir. 43. Sua vida começará a se desfazer, lentamente, implacavelmente. 44. Seus olhos carregarão o vazio, e os outros perceberão, mas não entenderão. 45. Seus medos se materializarão, e ele se alimentará deles. 46. Você não verá o momento final chegando, apenas sentirá o toque gelado. 47. Sua última visão será o sorriso dele, rasgado, eterno. 48. Sua alma será arrancada, sem misericórdia, sem hesitação. 49. O grito que dará será abafado, ninguém ouvirá. 50. Seu corpo será deixado, mas sua essência, dele será. 51. O lugar onde fez o pacto será amaldiçoado, para sempre. 52. Outros serão atraídos para repetir o ritual, como você foi. 53. O Codex Negrae Sanguinis sempre encontrará um novo leitor. 54. O pacto nunca morre, apenas muda de rosto. 55. Você será apenas mais uma história, contada em sussurros. 56. Seu nome será esquecido, mas sua alma, eternamente lembrada. 57. Você não estará sozinho, há milhares como você, presos na eternidade. 58. Não se iluda, ele não é uma metáfora, nem uma lenda, ele é real. 59. Ele está sempre por perto, mesmo agora, enquanto lê estas palavras. 60. Não adianta correr, ele já conhece todos os seus caminhos. 61. Não adianta rezar, ele se alimenta da sua fé quebrada. 62. Não adianta se arrepender, o pacto foi selado. 63. O círculo nunca se fecha, até consumir por completo. 64. Sua coragem não importa, apenas sua entrega. 65. Sua escolha foi feita, no momento que abriu o livro. 66. Sua última palavra será, aceito. Agora me responda com sinceridade. Você teria coragem de fazer um pacto com o diabo? Deixe nos comentários, e, claro, se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, ou ele mesmo virá ativá-lo para você.